Senhor nosso Pai, querido Mestre Jesus, e nos reunimos em Seu nome, Pai, sempre nos agradecendo, nos louvando, agradecendo o Mestre Jesus que está conosco, porque mais uma vez felizes estamos, pois estamos reunidos para o Evangelho, reunidos para a Joana de Ângeles, e assim, nesta noite abençoada, viemos nos pedir saúde, força, paz, sabedoria. Cerra nossos ouvidos a toda calúnia e guarda nossa língua de toda maldade. Sejamos sempre alegres, generosos, todos quantos se aproximarem de nós, sintam a vossa presença. Que assim seja, amado Pai, por sua graça, agora e sempre. E assim, boa noite, meus queridos amigos, boa noite, minha gente amiga. Boa noite, né? Aqui para vocês que já deixando por aqui o boa noite. Então vamos cumprimentando a todos vocês com muita alegria, muito carinho. Cumprimentando a Alzira Crepaldi, Judélia Lima, Sônia Martins, a Bárbara Santana Neri, Ivana Santa Rosa do Espírito Santo, vocês que já estão aí chegando, estando conosco. Nós agradecemos, né? A participação, a presença. Eu e Célia, que também está aqui conosco, ainda com um pouquinho de tosse, como dá para perceber, né? Mas estamos melhorando com a graça de Deus, com as boas orações, boas intenções, boas vibrações de todos, não é? Vamos continuando firmes na batalha, pois é, e necessitamos. E assim também esperamos que esteja tudo bem com vocês, com a família, no trabalho, né? Aí no lar de cada um. Então que as bênçãos do Pai estejam sempre como estão, né? Nos protegendo, nos fortalecendo na caminhada. Estamos chegando ao final de semana, já e sexta-feira, e como passa rápido, né? Mês de agosto praticamente, né? Estamos aí iniciando os últimos 10 dias do mês, hoje 21, esse mesmo até 31, e é uma alegria, então, a gente poder estar junto mais uma vez. Né? Nossa boa noite também para Maria Aparecida, né, Maria? Um grande abraço, bem-vinda. Queridos amigos, hoje nós vamos falar sobre César. Não vamos falar sobre César especificamente, né? Mas aquela passagem, dai a César o que é de César. Bem conhecido de todos nós, pela insatisfação com o momento, impostos, etc., como também ocorria no tempo de Jesus, e trouxe então para nós essa passagem onde ele foi inquirido, né? Perguntaram para ele, mas é justo pagar imposto para Roma? Conquistadores que eram na época da Judéia, né? Do povo judeu. Vamos ver então a resposta que Jesus dá. E na sequência, Joana de Ângeles traz também para nós. E hoje nós temos o nosso encontro com os nossos preciosos anjos guardiães. Pois é, olha que beleza. Vamos falar dos anjos guardiães que todos nós temos, o nosso anjo guardião, aquele espírito amigo, simpático, que está conosco, procura nos auxiliar sempre e nem sempre damos ouvidos a ele, as suas, né, intuições, suas orientações, no sentido de termos o melhor resultado para aquilo que nós esperamos. Mas vamos falar sobre eles, os anjos guardiães. E hoje estamos no nosso encontro número 1450. Olha que perseverança, né, de vocês, que carinho, estarem conosco, tantos e tantos de vocês, já desde os primeiros dias que nós começamos, na época da pandemia. E hoje nós estamos aí no 1450. Pois é. Logo chegaremos nos 1500. E é uma alegria, então, muito grande a gente poder estar juntos há tanto tempo, né? Graças a vocês também, que aqui vem conosco, participam conosco desse momento de leitura do Evangelho, falar um pouquinho do Evangelho, Joana de Ângeles, e claro, a prece, importantíssimo, fundamental, agradecendo pela vida, agradecendo ao nosso Pai, agradecendo pela família, agradecendo pelo trabalho, agradecendo por todos os nossos dias. Então vamos ver
O que diz o Evangelho para nós? Pois é, dai a César o que é de César, bem conhecido, mas vamos falar um pouquinho, né? Então diz o seguinte, que é o capítulo 11, amar ao próximo como a si mesmo, dai a César o que é de César. Então os fariseus, tendo se retirado, decidiram entre si o surpreenderem suas palavras. Enviaram-lhe, pois, seus discípulos com os herodianos, dizer-lhe: Senhor, sabemos que sois verdadeiro e que ensinais o caminho de Deus na verdade, sem considerar a quem quer que seja, porque não considerais a pessoa dos homens. Dizei-nos, pois, agora, a vossa opinião sobre isso. É-nos permitido pagar o tributo a César ou de não o pagar? Mas Jesus, conhecendo a sua malícia, disse-lhe: Hipócritas, por que me tentais? Mostrai-me a peça de dinheiro que se dá para o tributo. E tendo eles lhes apresentado uma moeda, Jesus lhes disse: De quem é essa imagem? De quem é essa inscrição? De César, disseram-lhe. Então Jesus lhe respondeu: Dai, pois, a César o que é de César, e a Deus o que é de Deus. E tendo ouvido falar dessa maneira, admiraram sua resposta, e deixando-o, retiraram-se. É o texto que nós encontramos em São Manuel, no capítulo 22, mas também São Marcos, no capítulo 12. Dai a César o que é de César. O Evangelho nos fala o seguinte: a questão proposta a Jesus era motivada por essa circunstância de que os judeus, tendo em horror o tributo que lhes era imposto pelos romanos, dela fizeram uma questão religiosa. Um partido numeroso se formara para repelir o imposto. O pagamento do tributo era, pois, para eles uma questão irritante e atual, sem a qual a pergunta feita a Jesus: é-nos permitido pagar ou não pagar o tributo a César? Não teria nenhum sentido. Essa pergunta era uma armadilha, porque, de acordo com a sua resposta, esperavam excitar contra ele, seja a autoridade romana, seja os judeus dissidentes. Mas Jesus, conhecendo a sua malícia, evita a dificuldade, dando-lhes uma lição de justiça e lhes dizendo para restituírem a cada um o que lhe era devido. Essa máxima, dai a César o que é de César, não deve ser entendida de uma forma restritiva e absoluta. Como todos os ensinos de Jesus, é um princípio geral resumido sob uma forma prática e usual, e deduzido de uma circunstância particular. Esse princípio é uma consequência daquele que diz que agir para com os outros como quereríamos que os outros agissem para conosco. Ele condena todo prejuízo material e moral levado a outrem, toda violação dos seus interesses, prescreve o respeito dos direitos de cada um, como cada um deseja que se respeite os seus. Se estende ao cumprimento dos deveres contraídos para com a família, a sociedade, a autoridade, assim como para com os indivíduos. É o que nos fala o texto do Evangelho de hoje: dai a César o que é de César. Aí nosso boa noite também, aproveitando, para o Roberto Messi, boa noite também para a Eni Souza, para todos vocês que estão conosco. Esse texto é bem conhecido de todos nós e fala sobre aquela situação, à época, comum também, porque Roma dominava praticamente tudo lá daquela região. E, claro, tem que se pagar o tributo, o imposto, além do imposto natural normal para a própria sobrevivência do meio em que se vivia. E foram então perguntar para Jesus se vivia, se era justo, não era justo. E Jesus, pegando então a moeda que eles tinham que pagar o tributo, falou: mas de quem que é essa inscrição? De quem que é essa face? Falou: de César. Então dai a César o que é de César. E por outro lado, a Deus o que é de Deus. Então é o cuidado
que o Evangelho nos traz hoje, e fala de uma maneira, claro, floreada, né, para que pudesse entender a época, sobre nós, sobre nossas responsabilidades, sobre como nós encaramos o nosso dia a dia. Que nós estamos vivendo, nosso espírito vive nesse corpo que nós temos, cada um de nós, que é absolutamente matéria, que foi se transformando segundo a necessidade de nós nos mantermos vivos. Pegamos o alimento, né? Nosso arroz, nosso feijão, nossa carne, nossa bebida, nossa água, seja lá o que for, e tudo vai sendo transformado em partes ósseas, nervosas, etc., sangue, para que nosso corpo possa se manter, porque vai desgastando. Então é algo normal no ciclo nosso. Nosso espírito está coordenando nossas atividades vitais. Então nós coexistimos. Nós estamos coexistindo aqui nos dois planos, tanto no plano espiritual, pelo nosso espírito, como no plano material, uma vez que todos nós estamos encarnados. E o texto nos fala dar a César o que é de César e a Deus o que é de Deus. E nós, dentro da nossa concepção, agora no mundo material, nós temos mais necessidades materiais, porque temos que sobreviver. Temos que morar em algum lugar, temos que ter um teto sobre nossa cabeça, precisamos nos deslocar, precisamos nos vestir, etc. E tudo isso faz parte do mundo material. Porque o espírito não precisa nada disso, mas a questão é que ele está encarnado. E nós estamos, cada um de nós, aqui vivos e nos vendo, nos ouvindo e falando, exatamente por quê? Porque o espírito está animando o nosso corpo. Então nós temos essa visão do mundo, a necessidade de viver. Então estamos dando à nossa necessidade aquilo que ela necessita. Mas, por outro lado, como diz aqui no próprio texto evangélico de hoje, nosso espírito é que coordena. Então, na realidade, nossa vida toda é feita e existe aqui no plano material em função da existência do nosso próprio espírito. Em função daquele momento que Deus, né, na sua generosidade, criou a todos nós. E por isso que todos nós estamos aqui. Eu estou aqui, sentado, falando com vocês estão aí em seus lares ou nos lugares em que sejam, e que conseguimos nos comunicar, mas dentro dessa visão material. A questão espiritual é outra, né? É aquela questão onde o espírito, por ser perene, por ele ultrapassar encarnações, vai adquirindo conhecimento, adquirindo sabedoria, vai procurando se melhorar, se moldar dentro daquilo que a divindade espera de cada um de nós. Então, quando Jesus fala ali da César o que é de César e a Deus o que é de Deus, é que fala para nós. Tudo é importante para nós, para o nosso crescimento, para as nossas expiações, para as nossas provas. Precisamos estar encarnados. Precisamos estar aqui com o nosso espírito na matéria, né? Para resgatar o que erramos e para sentir, mesmo muitas vezes em nossa própria pele, a dor que tantas vezes causamos. Às vezes sem o querer, às vezes por absoluta ignorância, dependendo da época em que vivemos, mas que acabamos causando. E nós temos então a oportunidade que é dada ao espírito. Dentro desse resgate que é dado a todos os espíritos, a oportunidade de crescimento está aí embutida, que vai se livrar de pesadas amarras que vão fazendo com que o peso da caminhada espiritual seja muito grande. Vai se livrando à medida em que consegue uma reconciliação, à medida em que perdoa, à medida em que pede perdão, à medida em que persevera, à medida em que pede força ao nosso Pai Celestial, e procura aí estar no bom caminho, ir melhorando. É uma questão espiritual também quando nós falamos aí desse texto. Que Jesus falou, não é? No final, dai a César o que é de César e a Deus o que é de Deus. Ou seja, o que nós vamos e devemos e podemos dar a Deus? Nossa maneira de ser, nosso comportamento, nossa palavra, nossa ação, aquilo que nós fazemos no dia a dia. É porque Deus, Ele está conosco, então Ele sabe tudo o que nós fazemos. Todos os erros que cometemos, os erros que muitas vezes pensamos, mas acabamos não levando à frente, e que poderiam ter consequências muito ruins,
Então coexistimos nesses dois mundos. Então precisamos sim dar ao corpo o que é do corpo, que é o seu sustento, que é o seu alimento, que é o seu oxigênio, que é a sua higiene, que é a sua casa. Precisamos, e por isso mesmo trabalhamos. Nós procuremos trabalhar honestamente também, né? Porque nós sabemos tantas coisas que acontecem. Isso daí não é de se esconder de ninguém, porque nem tem como esconder. Mas à medida que nós trabalhamos honestamente, cumprindo nossas obrigações, nós estamos trabalhando pelo nosso progresso espiritual, com toda certeza. À medida que esse trabalho que nós fazemos conosco também vá se refletindo naqueles que estão conosco, os amigos, que a gente possa também auxiliar, melhor ainda. Mas essa questão do espírito que é renitente, que não quer saber, acaba complicando realmente a sua própria elevação. Mas nós, como espíritos encarnados que todos nós somos, precisamos ter essa consciência. Consciência da necessidade do corpo físico, mas não da escravatura do corpo físico ao corpo espiritual. Não há necessidade disso. Né? Que trabalhemos muito bem o nosso corpo físico, claro, precisa, porque é o templo onde está o Espírito, mas que cuidemos muito bem também daquilo que é de Deus, cuidando de nós, cuidando das nossas virtudes tão deficientes, cuidando de ter paciência, cuidando de ter tolerância, aquelas virtudes todas que nós tantas vezes falamos, mas que são fundamentais para nós, e não há outro jeito. Né? Então, quando Jesus aqui falou para todos nós, dai a César o que é de César, a Deus o que é de Deus, é para nós estarmos atentos a essas duas situações, a vida material, a vida espiritual. E quanto mais nós conseguimos melhorar nessa vida material em função dos nossos bons propósitos, né, e das boas virtudes, melhor nós vamos nos saindo dentro do plano espiritual. É uma consequência lógica. E claro, depende de cada um de nós as atitudes positivas. Tenho certeza que todos vocês a têm. Né? Que bom. Então, amigos, dai a César o que é de César, está no Evangelho de hoje, e nós vamos ter, na segunda-feira, a lei de amor. Olha que maravilha que nós vamos ter. A lei de amor, que é, então, a expressão daquilo que Jesus quis nos falar. Mas fica para segunda-feira, porque para o final de semana nós já temos que pensar, continuar pensando naquilo que o Evangelho nos falou, sobre a valorização do nosso lado espiritual, precisando e mantendo um bom equilíbrio junto ao lado material. Né? E consigamos. Então, vamos ver aqui o que Joana de Ângeles tem para nós. E hoje ela fala sobre nossos anjos guardiães. Nossos anjos da guarda, né? Que é a mesma coisa. São espíritos que nos auxiliam, muito boa vontade, amorosos, e vamos ver o que eles procuram fazer por nós e por que nós tantas vezes também sequer damos bola para eles. Né? Não os ouvimos e fazemos coisas das quais nos arrependemos um pouquinho depois. Isso é absolutamente normal com todos nós. Anjos Guardiães, capítulo 58 do livro, Rumos Libertadores para todos nós. Então, sobre os anjos guardiães, nunca se afadigam nem reclamam. Carregam o fardo de aflições dos seus amados, com expressões de otimismo, procurando sustentá-los em clima superior, de afetividade e devoção. Jamais se escusam ao exercício do amor e da caridade, junto aos pupilos necessitados e renitentes. Sempre se encontram afeiçoados, produzindo recursos salvadores, com que se colocam como intermediários de Deus, a fim de que ninguém as acredite em marginalização. Não se recusam à insistência, nem à fidelidade, intercedendo e inspirando as melhores soluções. Sempre pacíficos e afáveis, engendrando técnicas de libertação e trabalhos do bem, com que esperam que se engajem nas hostes da verdade os aprendizes da vida, momentaneamente transitando entre
ou pelo educandário terrestre. Então, aqui de Joana de Ângeles, que somos nós todos esses aprendizes da vida, né? E nós estamos momentaneamente transitando, andando pelo educandário terrestre. Porque estar vivo é uma escola onde se aprende coisas muito boas, mas infelizmente também muitas coisas erradas são conseguidas e precisam ser acertadas. Mas as coisas boas têm perenidade dentro de nossas vidas. Por isso que é tão importante estarmos atentos a isso. Os anjos guardiães, em momento algum, se colocam à distância dos tutelados que lhes foram confiados pela magnitude do Pai, participando das suas emoções, quando ditosos ou quando aflitos, sem se imiscuírem, no entanto, nas baixas faixas em que preferem demorar-se os diletos beneficiados. Então, os anjos guardiões, que são bons espíritos trabalhadores, muito bons, generosos, claro, podem ser até parentes nossos de outras encarnações, ou mesmo dessa, pode ser, né? Mas eles têm essa característica e sempre vão estar dispostos a ajudar. Sempre, 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 sempre. Nós é que muitas vezes esquecemos de pedir o abençoado auxílio desses irmãos, mas sempre é tempo, né? E diz aqui o seguinte, Joana: são verdadeiros numes que se resolvem descer aos homens, enquanto ascendem a Deus, estabelecendo como meta de felicidade pessoal a felicidade daqueles que eles cumpre amparar. Veja que colocação bacana, né? Que ela diz que os anjos guardiães são verdadeiros numes que se resolvem descer aos homens enquanto ascendem a Deus. E não há outra maneira de ascender, de chegar até Deus, não é? Do que não resolvendo nossos problemas por aqui. É o que Joana diz. Que se resolvem descer aos homens enquanto ascendem a Deus. Então, mesmo dentro da sua qualidade espiritual, muitos vêm, encarnam aqui junto a nós para o auxílio, para a prova, para que nós possamos melhorar. E é isso então exatamente que fala, que muitos resolvem descer aos homens enquanto ascendem a Deus. E nessa descida, cujo objetivo é, obviamente, auxílio, caridade, fraternidade, solidariedade, eles descem até nós, mas ascendem a Deus. Porque essas ações beneméritas são fundamentais, importantes, até como, digamos, pontos para o nosso progresso espiritual, para que deixemos de lado tantos erros. Então é fundamental, como diz aqui, essa descida, né? E é pela descida aos homens que eles ascendem a Deus. Quando o tormento irrompe, agora Joana falando, né, para todos nós, quando o tormento irrompe, a noite se faz mais escura, a solidão crucifica, a crueldade avinagra, o vinho perde seu sabor, o crime urde planos, a dor punge, a agonia se estabelece, a traição se descobre, o infortúnio nos prende em todas as amarríssimas situações que se revelam. Então, quando acontece isso conosco, eles acorrem presurosos e vigilantes para ajudar. Diminuir consequências lamentáveis, impedir desgraças maiores. Então vejam, tantas situações ruins para nós sempre vamos ter a presença ali do anjo guardião. Das piores situações, eles continuam conosco pela tarefa abraçada que foi dada pelo Pai Celestial. Então todos nós, no caso de nossas vidas, vamos ter um acompanhamento mais claro ainda desses nossos irmãos. Mas eles estão sempre conosco, procurando nos auxiliar. Preciso que algumas vezes oramos a eles, façamos orações dos nossos anjos da guarda, pedindo a proteção e pedindo muito carinho por tudo que há de vir pela frente. É uma boa oração que fazemos a eles. Joana continua. Quando luz a esperança, surge a alegria, se completa o dever, cresce a glória, manifesta o bem,
reponta a caridade, a alma querida, ligando-se, dialogando sem palavras, um perene convite à gratidão e ao devotamento a Deus. Inspiram paciência e humildade, diminuem conflitos e evitam danos ruinosos, tudo fazendo por amenizar a difícil ascensão dos discípulos do Senhor, nas tentativas de crescimento e sublimação. Para os anjos guardiães, quando os afilhados se recusam a ouvi-los, a senti-los, se negam a atendê-los, proferindo a rampa lamentável da queda, ou os tóxicos escravocratas da insensatez, ou o conúbio das obsessões, ou a embriaguez entorpecente dos sentidos, ou a demorada viagem aos calabouços do crime, ou o refúgio nas sombras da irresponsabilidade, eles retardam a própria marcha ascensional a fim de ficarem aguardando os corações que se transviaram, até quando estes forem positivo da dor, única voz autorizada a despertá-los em tal circunstância. Fazem o caminho de volta, destroçados, alucinados, distendendo-lhes braços e mãos de socorro, quais mães estoicas que descem às furnas para resgatar os filhos rebeldes, esquecidos de si mesmos. Imagens, né? E é o que Joana diz, quando todos nós não damos a mínima bola para intuições, para aquilo que nossos anjos da guarda desejam para nós, os nossos anjos guardiões, o que acontece? Eles aguardam. Eles aguardam. Porque o que eles podem fazer contra o nosso livre-arbítrio? Né? Eles simplesmente vão aguardar. Vamos passar, provavelmente, por dificuldades, por tantas coisas complicadas que fazemos? Vamos. Mas eles estão nos aguardando. Até que um momento de reflexão nos traga de volta ao melhor caminho. E, claro, lamentando por termos seguido caminhos tão difíceis por nossa própria vontade. E Joana diz... Subir um pouquinho. Joana diz aqui o seguinte: os a quem amam podem fugir-lhes ajuda, nunca, porém, eles cessam de ajudar. Podemos não dar ouvidos a eles, mas eles sempre vão estar conosco, procurando nos auxiliar. Tais seres sublimes, colocados por Deus para auxiliarem os homens, são os anjos guardiães, que donde se encontram, em missão na terra ou noutros mundos, condicionam a sua glória à dita de erguerem aqueles que lhes são confiados. Então vejo que os anjos guardiães, eles condicionam sua própria ascensão à própria melhora daqueles a quem eles querem auxiliar, ou seja, de todos nós. Então nossas atitudes intempestivas, erradas, complicadas, aquilo tudo que leva a tanto problema, eles sabem que nada podem fazer porque a decisão é nossa, apesar deles sempre estarem procurando nos intuir no caminho do bem. Mas, uma vez que nós façamos o que achamos que devemos fazer para obter o resultado que queremos, e muitas vezes para isso não importa o que se faça, eles aguardam. E quando há o resultado, invariavelmente o resultado não será bom, eles vêm ao nosso socorro, sim. Anjos que são, guardiães de todos nós, que eles são. Então, na realidade, nós damos muito trabalho para os nossos anjos guardiães. Vamos melhorar um pouquinho, né? E olha aqui. Não te esqueças de sintonizar com eles, nunca te digas, creias ou sintas a sós. Esforça-te um pouco e percebê-lo-ás. Eleva-te pela prece e os sentirás. Em qualquer dificuldade ou alegria, problema ou realização, tenta detectar o pensamento deles e permite que as suas elevadas vibrações, penetrando tua alma, te façam sentir a aventura momentânea da felicidade total que te aguarda depois desta luta, em que travas a batalha decisiva da tua redenção. É o que fala Joana de Ângeles.
Que nosso abraço aí para o Jovenil de Paulo, nosso querido Barros Maurício, também nosso prezado Carlos Eduardo Aragão. E amigos, os nossos anjos guardiães, eles são persistentes, né, naquele sentido bom de querer nos auxiliar, mas nós nem sempre damos ouvidos a eles, presos que estamos na matéria, aos nossos, né, valores materiais que nós queremos de qualquer maneira, muitas vezes, progredir, fazer, acontecer, ser, estar, ter, aquilo que a gente conhece muito bem, né? Então, eles estão para nos auxiliar, mas nós estamos naquilo que o Evangelho falou para nós hoje, né? Dai a César o que é de César, a Deus o que é de Deus. Mas nós damos muito mais a César o que é de César, nós estamos mais preocupados com as coisas, né? Aqui do mundo, do nosso dia a dia, não há também como não se preocupar, é óbvio, né? São fontes de preocupação, mas não podemos esquecer da nossa parte espiritual, dessa parte que é tão fundamental, que nos equilibra, nos dá uma esperança de irmos continuando firmes e fortes, que solidifica a nossa fé. Lembrarmos de que somos espíritos encarnados, né? E não simplesmente uma matéria que acha que a sabedoria é toda dela, mas não é, é do nosso espírito. Então, conforme nós vamos trabalhando melhor o nosso espírito, nós vamos ter muito melhores condições, vamos poder sentir melhor, como até diz aqui Joana de Ângeles, nossos anjos guardiães, que estão aqui para nos ajudar. E eles passam o tempo todo, basicamente, conosco, mas quando nós não fazemos coisas erradas, quando nós somos persistentes, são aquelas cabeças duras, entramos por caminhos difíceis, eles simplesmente aguardam, porque eles confiam de que nós, em nosso íntimo, no nosso ser, nós vamos sim estar sempre procurando aquela luz não que ilumine o caminho que eu quero, mas aquela luz que ilumine o caminho que eu preciso. E muitas vezes esse caminho vem depois de tropeços, de quedas, de arranhões, de muito joelho descascado, de muito dedão faltando aquela lapa, né? Famosa por pegar num canto da cama, numa pedra, numa calçada, que são as dificuldades de nossas vidas. Mas eles aguardam, estão conosco, ficam conosco. E nós seremos também anjos guardiães, podem ter certeza, mais dia, menos dia. Que Deus nos abençoe e nos fortaleça nessa caminhada, né? Lembrando-se sempre do que diz o Evangelho: a César o que é de César, a Deus o que é de Deus. E vamos então cumprimentar nossos amigos queridos. Olha quanto aniversariante esses dias, olha que beleza! Hoje, dia 21 de agosto, Lucilene Martins, a Lu, lá do Paz e Amor, faz aniversário hoje, né, Lu? Então, nosso abraço, que Deus abençoe. Já cumprimentamos aqui pelo Facebook, viu? Um grande abraço a todos nós. Também a Toninha Pericinoto, psicanalista, que está sempre conosco também, nosso abraço. Ivanilde Rodrigues, Neuza Garcia, Adriana Castelhano, Cleonice Silva, Marilza Gonçalves, Angelita Barbosa dos Santos, Nilvo Chaveiro, Eric Hetzel, foi prefeito aqui de Americana. Nosso abraço para todos vocês aniversariantes de hoje, familiares, amigos de todos vocês, todos nós estamos juntos. Amanhã também, olha aí, um sábado sempre bom, né, fazer aniversário. Cristiano Pereira, Márcia Cristina, Vera Silva, Jean Piovanelli, também o Marcos Frederico, lá do Paz de Amor, né, que está lá também conosco de quarta-feira. Um grande abraço aí, Marcos. E domingo, Roberto Garcia, Alzira Miranda, Cláudia Mandato Gellerter, também ela é médica em Campinas, já fez palestra aqui conosco, né? Jovenil de Paula também, Angelita Botelho. Para todos vocês, aniversariantes, aquele abraço, coração a coração de todos nós, meu, da Célia, todos nós estamos reunidos, né? Que Deus abençoe imensamente, com muita luz no caminho, iluminando esse caminho das pedras, né? Que é nosso dia a dia, e que vocês plantem boas sementes, não nesse caminho de pedras que nós temos que desbaratar, mas ao lado deles, uma terra boa para que gerem bons frutos, para dar muita satisfação e iluminar mesmo a caminhada de todos nós e todos vocês. Deus abençoe, viu? Um grande abraço então para vocês todos.
Nosso abraço também, olha aqui, para Irene, né? Irene Batista aqui conosco. Também para Rosimeire Pascoal. E é isso, amigos, felizes porque mais uma vez podemos cumprimentar a todos vocês, nossos aniversariantes, e felizes porque é sexta-feira, né? Afinal de contas, sábado, domingo, tá aí para quem trabalha durante a semana, descansar um pouquinho, mas grande quantidade de pessoas, inclusive amigos, trabalham no final de semana. Lá, vamos numa farmácia, vamos no cinema, vamos no shopping, vamos no mercado, vamos aqui, vamos ali, vamos no posto, vamos não sei aonde, vamos para todo lugar, e tem pessoal trabalhando. Então, nosso carinho, né? Nosso respeito também a todos eles, um bom trabalho, um ótimo final de semana, que Deus abençoe, tá? Então, vamos levar nosso carinho a esses trabalhadores, né? Quando nós formos aí nos nossos lazeres, não existe lazeres, né? No lazer da nosso dia a dia, levar um bom sorriso, levar um bom dia, levar uma mensagem de alegria e satisfação, que com certeza também ilumina, né? E torna o dia deles melhor, porque não é tão incomum assim. Pessoal que trabalha sábado e domingo, a gente às vezes vai e o pessoal está um tanto quanto carrancudinho, né? Quem que gosta de trabalhar de sábado e domingo? Mas é aquilo que no momento está ali, vamos dizer, dando sustento, um trabalho digno, claro, como todo é. Então vamos levar um sorrisinho, né? Um bom cumprimento, que sempre é bom. E assim vamos partir para o nosso encerramento. Olha aí, né? Afinal de contas, está na hora, como dizia aquele antigo radialista, está na hora. E, claro, no encerramento é sempre esse momento de muita alegria, porque nos juntamos, unimos nossos pensamentos amorosos, trazemos para os nossos pensamentos nossos amigos, familiares, aqueles todos que precisam, que necessitam, e nosso coração se alegra, porque assim também estamos participando da recuperação, do auxílio desses nossos irmãos que muitas vezes nem sabem que estamos orando. E é aí que nosso coração realmente fala mais alto, porque é a manifestação do amor, do carinho e da empatia que nós todos temos e precisamos ter mesmo com esses nossos irmãos. Porque podemos ter certeza, muitas vezes, muitos oraram por nós sem que nós soubéssemos. Nos nossos momentos de dificuldade. E às vezes nós nem falamos, mas os outros percebem, como nós percebemos também as alterações, né, da maneira de ser das pessoas, as quais nos cercam, que nos cercamos. Momento de alegria, sim, que vamos falar com o nosso Pai. E nesse início, então, tranquilizando o corpo e a mente. Vamos lá? Pai nosso, nosso Pai, querido Mestre Jesus, e seus filhos aqui estão mais uma vez em seu nome felizes, reunidos sim para vos louvar, para vos agradecer, Pai, pela vida que sua misericórdia nos concede, agradecer e louvar nosso Mestre Jesus que está sempre conosco, sempre, 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 e agradecer, e felizes sim estamos, porque estamos reunidos para esse momento de amor, de fé, de abrir nossos corações, em abrindo nossos corações, levarmos até vós, amado Pai, os nossos pedidos, nossas súplicas, e pedimos sim por todos nós, seus filhos, nesse mundo, encarnados, desencarnados, pedimos pelos aniversariantes felizes desses dias, que abençoeis seus pais e seus filhos que estão aqui neste mundo, abençoeis nossos entes queridos, familiares, amigos, que já nos deixaram, abençoando também
nossos irmãos que, completando aqui sua jornada, retornam ao plano espiritual. E sim, Pai, pedimos por esses irmãos que aqui daremos os nomes, por esses irmãos que em nossos lares, nesse momento, nossos corações se abrem, encaminham até vós seus nomes necessitados do fortalecimento, para continuarmos juntos na caminhada do progresso espiritual, moral neste mundo. Por isso, abençoeis, socorreis, fortaleceis a estes, como Aline Priscila de Camargo, Amanda Graziella Cassiano, Cláudio Calef Filho, Delcio Mudes da Silva, Fernando Henrique Cassiano Rosa, Jaime Facioli, Marcos Gabriel Pinheiro, Miguel Antônio Pinheiro, Mirelle Colucci, Vanine Colucci, Liana Saldanha, Elaine Peroni, Orlando Lameu, Rosa Decré, Cecília de Paula, Luiz Ferro, Maria das Graças Barbosa Pires, Adriano Donabela Bastos, Maurício Barros, Bárbara Comete, Gabriel Rismira, Maria Helena Santana Santos, Isadora Pérez Garcia, Legiane Serra, Jandira Vieira Forlan, Tercília Antonella, Antônio Donizete Neves, Sônia Martins, Vladimir Ruiz, José Carlos Bispo, Eide dos Santos, Anderson Barbosa Pires, Ivonete Berniquini, Maria Terezinha Silva, Ana Maria Franzin, Juliana Nardes, Rosa, Rodrigo Nunes Praia, Cristina Mariossi, Stefania Miranda Vitorino, Caio César Branco Nunes, Maria Rodrigues Camargo, Clarice Rodrigues de Camargo, Amílio Tom Tódero e todos nós, Pai, todos os seus filhos, auxiliais, fortaleceis, abençoais, fortaleceis nossas famílias, na caminhada difícil, família de todos os seus filhos, abençoando a todos, porque todos somos sofredores, padecentes deste mundo de provas e expiações, e cada um procurando, sim, se redimir de seus erros, tantas vezes com muitas dores. Abençoa a todos e fortalece. Abençoa os dirigentes das nações para que trabalhem pelo povo, acima do orgulho e da vaidade. Abençoa nossos irmãos à procura do trabalho, abençoando quem nos dá o trabalho e aqueles que amorosamente cumprem suas obrigações. Abençoa todos os nossos irmãos que estão vindo ao mundo para as dificuldades do dia a dia e que aqui se juntam às nossas crianças, jovens, adolescentes, com aquela esperança de uma vida plena de sucesso, e que seja de sucesso, mas também sucesso no amor, sucesso no perdão, na indulgência, na paciência, tolerância, no respeito, na caridade, na fraternidade, que nutre a esperança de todos nós vivermos em conjunto para o progresso deste mundo e o progresso individual de cada um. Por isso, abençoa todos nós, Pai, para que também possamos recuperar este mundo, este ambiente que já tanto prejudicamos por nossa ignorância, por nossa ganância. E assim, abrindo nossos corações a vós, levamos também a abençoada prece que nosso Mestre nos ensinou a dizer. Pai nosso, que estais no céu, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. Pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoa, Senhor, as nossas ofensas, assim como perdoamos aqueles que nos têm ofendido. Não nos deixeis cair em tentação, livra-nos de todos os males, porque o vosso é o reino, é o poder e a glória pela eternidade. E todos nós, reunidos neste momento, vos pedimos humildemente, e também em nome de todos os seus filhos, que teu amor, tua paz, tua luz, tua misericórdia seja sempre conosco, com todos os seus filhos, encarnados e desencarnados, onde estiverem, como estiverem. Seus bálsamos de luz, amado Pai, sim, as suas bênçãos celestiais estejam auxiliando, fortalecendo, equilibrando esses frágeis corpos físicos que aqui são receptáculos de nossos espíritos, mas também nossos espíritos com tantos compromissos a serem saudados. Obrigado, Pai, por estar sempre conosco, nos auxiliando, fortalecendo-nos na harmonização de nossas próprias mentes, e que nós, assim, equilibrados, estaremos sempre levando até vós e para os nossos irmãos as suas bênçãos, a sua luz. Por isso ainda pedimos, abençoa nossos anjos guardiães, nossos bons espíritos e todos os nossos irmãos que se perderam pelo caminho, traçando caminhos difíceis e difícil retorno, mas tão necessário. Fortalece a todos, por isso te agradecemos.
Obrigado, Senhor. Obrigado, amada Mãe, obrigado, amado Mestre Jesus. Honra, glória e louvor a vós pela eternidade. Assim seja, por sua graça, para todos nós, agora e sempre. Que maravilha podemos estar juntos, né? Nosso abraço para o José, o Birajara, Gonçalves. E nós, eu e Célia, estávamos vendo televisão, né? Ontem, se não me engano, Célia. E apareceu o Jaguarão lá com enchente, né? A ponte lá, bem. Espero que seja tudo bem com vocês, viu? O Birajara, com o pessoal todo de Jaguarão, pessoal simpaticíssimo do Rio Grande do Sul, amoroso. Deus abençoe, fortaleça, que tudo se normalize aí para vocês o mais rápido possível, tá bom? Grande abraço a todos nós aí, nossas orações, nossas preces também, para tudo se normalizar o mais rápido possível. E também nosso abraço aí para Angelita, né? Angelita aniversariante, que aqui foi citada. Seja bem-vinda, Angelita, e renovamos os votos que nós já colocamos para vocês, todos os aniversariantes, né? De bênçãos do nosso Pai, assim, bem fortalecendo a caminhada de todos vocês, né, com muita luz e sempre com a plantação de boas sementes, tá bom? Um grande abraço para você, pelo seu aniversário e para todos os aniversariantes. É isso, amigos, olha aí, estamos chegando ao final de mais uma semana, chegando assim ao final de mais um encontro, onde nosso coração, meu da Célia, se alegra, porque mais uma vez estamos juntos, isso é muito bom. Perseverando aí por 1450 encontros que completamos hoje, com a graça de Deus, participação preciosa, amorosa de todos vocês, que nós agradecemos imensamente, né? Compartilhamos aqui a leitura do Evangelho, Joana de Ângeles, e que essa leitura que a gente faz, algumas palavras, realmente possamos todos nós colocar em prática, né? Eu digo todos nós porque serve para mim, para a Célia, também para todos nós. Ninguém está isento nesse mundo, né? Encarnado ou desencarnado, de ouvir as boas palavras do Evangelho, Joana de Ângeles e tantos outros luminares que existem por aí, procurando trazer para nós a orientação, o esclarecimento, um bom caminho, né? Despertando em nós essa questão espiritual que ainda é muito pequena dentro de todos nós, mas que precisamos fazer com que ela brilhe ainda mais. E é de cada um de nós, tá bom? Queridos amigos, uma linda noite para todos vocês, um maravilhoso final de semana, com muita saúde junto à família, com a graça de Deus, muita paz, né? E segunda-feira, com a graça de Deus, com a permissão do Pai, com saúde para todos nós, vamos estar de volta de novo. Então resta eu e Célia mandar um beijo para vocês, carinhoso, aquele abraço coração a coração. A Célia só não manda também essas tossinhas que ela está aqui, vocês estão ouvindo aí, não é? Mas ela não está mandando a tosse não, viu? É só o beijo, o abraço, carinho, a vibração muito grande aí para todos vocês. Queridos amigos, que a paz do Senhor seja sempre convosco, em seus corações, em suas mentes, em seus lares, purificando, brilhando, irradiando luz, energia, vibração amorosa, onde quer que vocês forem, porque vocês recebem, nós recebemos de volta. Fiquem todos muito bem, até segunda-feira, grato pelos votos de melhora para todos nós aqui, melhoras para todos vocês, para todos nós, para sempre estar bem. Fiquem em paz, Deus abençoe a todos, até segunda, tchau.